Boa tarde a todos. Meu nome é Lara Cornélio, eu sou representante discente da pós-graduação, mestrando em Letras e sou representante desde 2018. Meu nome é Carla Bastos, sou técnica em assuntos educacionais, lotada na Pró-Reitoria de Extensão da URGS e atuo na CPA desde 2019. Estamos aqui para apresentar, na Semana de Avaliação de 2021, que tem por tema Trabalhando com o Imprevisto, Criando Novas Práticas, os resultados da avaliação do pós-graduação de 2020. Em primeiro lugar, convém considerarmos a importância da autoavaliação do pós-graduação. Em 2019, a CAPES propôs uma nova agenda em que a avaliação do pós-graduação pela instituição passa a ser um critério de avaliação do PPG. A boa notícia que temos é que na universidade, que na URGS nós temos desde 2016, a prática de avaliação institucional ao final de cada semestre por parte dos discentes do PPG. E temos visto que temos na URGS já atendido desde 2016 as etapas sugeridas para a autoavaliação pela CAPES, que vão desde a elaboração de políticas e preparação de autoavaliação, a implementação de procedimentos. Isso inclui a elaboração de um questionário e a aplicação desse instrumento de avaliação aos discentes. A divulgação dos resultados, e a semana de avaliação participa, então, pertence a essa etapa no processo, o uso dos resultados e uma meta-avaliação que vai, então, trazer benefícios e aprimoramento ao processo de avaliação institucional. Com relação a 2020, nós temos que considerar a suspensão das aulas presenciais em março de 2020, já em função da pandemia de Covid-19. Com isso, houve uma alteração tanto em cronograma quanto em formato do ensino. E passamos agora, em março de 2021, a elaborar pela CPA um instrumento de avaliação do pós-graduação adaptado ao ensino remoto emergencial, que foi aplicado aos alunos de pós-graduação de 29 de março a 21 de maio de 2021, considerando um único instrumento de avaliação para o ano letivo de 2020. O que nós temos é que esse instrumento que foi construído para aplicação ao ERE, ele aumentou uma questão em relação às questões do questionário anterior, mas manteve os mesmos blocos, os mesmos 5 blocos que nós tínhamos anteriormente, que são um bloco com 6 questões referentes à avaliação do professor, outro bloco com a avaliação da disciplina, com 2 questões, 3 questões no bloco de avaliação da orientação, a avaliação do programa com 6 questões e mais uma questão de autoavaliação do discente. Considerando as médias atribuídas desde o início da aplicação do instrumento do pós-graduação na URGS, nós temos que alcançamos um mínimo de 4,50 e ao máximo de 4,68. Mas na aplicação da avaliação de 2020, chegamos a uma média mais alta do que aquelas atribuídas anteriormente, com 4,80. Considerando o número de respondentes, nós já tivemos apenas 11,84 no início, quando se estava começando a avaliação do pós-graduação por parte dos alunos. E chegamos a 36,71% dos alunos de pós-graduação respondendo ao instrumento de autoavaliação. Ainda não é um número semelhante ao da graduação, que já tem uma cultura de avaliação institucional há bem mais tempo. Mas temos que considerar que em 2020 tivemos 27,99% de respondentes, muito próximo do número de respondentes do semestre 2019/2, que ficou em 28%. Com relação aos resultados que vamos trazer, constituímos essa apresentação em 2 momentos ainda, com avaliação quantitativa a respeito das questões do questionário e depois a avaliação qualitativa com relação aos comentários de campo aberto que foram analisados pela CPA. No que diz respeito à aplicação do questionário, as questões têm respeito a uma escala de 1 a 5, e nós temos aqui a considerar a avaliação por blocos
semelhante, então, aos blocos anteriormente, sendo que, para 2020, nós tivemos uma pontuação bem mais alta em termos de avaliação do professor. E também uma avaliação muito positiva com relação à avaliação da orientação. Nós temos que a avaliação do programa sempre ficou com média um pouco mais baixa, mas ainda assim acima de 4 numa escala de 1 a 5. E em 2020, nós temos a mesma pontuação, a mesma média de avaliação de 2019/2, que ficou em 4,45. Com relação às médias pelas questões apresentadas, nesse gráfico nós podemos ver que realmente a avaliação do professor, disciplina e orientação ficaram com pontuação bastante altas. Temos algumas questões com uma nota, uma média acima de 4,90. A avaliação do pós-graduação, do programa mesmo, ficou um pouco mais baixa, com uma média aqui entre 4,46 e 4,47 em relação às questões. Apenas a questão 17 ficou com 4,19, caindo um pouco na média geral. Aqui nós vamos trazer, então, quais as questões que tiveram aqui como realce em amarelo, aquela pontuação acima de 4,90. Nós temos a questão 3, que diz respeito ao professor manteve atitudes de diálogo, respeito e cortesia. A questão 5, o professor respeitou a diversidade sociocultural com 4,94, que é a mesma média da questão 10. O orientador manteve atitudes de diálogo, respeito e cortesia. Com relação à avaliação do programa, nós encontramos aí médias inferiores a 4,50 nas questões 12. O programa buscou soluções de infraestrutura e insumos necessários durante o período do ERE para a realização de pesquisas de campo ou de laboratório. A questão 14, o programa divulgou suas políticas de inserção internacional e de mobilidade acadêmica, com 4,46. A questão 15, o programa disponibilizou informações claras, completas e atualizadas sobre suas normas e procedimentos. Convém destacar que questões 14 e 15 são muito próximas e se referem ao fluxo de informações dos programas. Com relação a esse assunto de fluxo de informação, nós vamos verificar depois nos comentários abertos, que são um dos pontos de maior reclamação por parte dos discentes. Vemos aqui também a questão 16, com 4,47, em que o programa disponibilizou formação sobre metodologia científica, o que é uma necessidade dos alunos do pós-graduação, e aquela questão que já tínhamos mencionado, questão 17, o programa promoveu ações de sustentabilidade, que ficou com a pontuação um pouco menor. Passo agora a apresentação para a Lara, que vai trazer, então, os comentários abertos do pós-graduação. Boa tarde novamente. Como a colega falou, vou apresentar agora os comentários do campo aberto, né? Que são os comentários mais qualitativos. Vale ressaltar também que a avaliação, esses comentários, eles são lidos pelos membros da CPA, mas nós não sabemos qual é a origem desses comentários. Então, isso também diz muito sobre alguns comentários que ocorrem seguidamente, que são sobre a identificação ou não dos respondentes. Bom, então nós podemos observar que em 2020 nós tivemos uma queda no número de comentários, ficando em 595, enquanto em 2017 nós tivemos 783, 2018 697 e 2019 668. Então, esses comentários, eles são lidos e analisados, né, categorizados pelos membros da CPA. E agora eu vou apresentar para vocês quais são os blocos e as categorias desses comentários e vou dissertar um pouquinho sobre eles. Bom, os blocos em vermelho, eles se referem às questões relativas ao PPG, em verde as questões relativas à infraestrutura, em azul as questões relativas à universidade e em lilás as questões relativas ao instrumento de avaliação e autoavaliação.
As questões relativas ao PPG, elas se destacam porque elas receberam cerca de 68,40% dos comentários, sendo desses 40% elogios, com ênfase ao PPG, aos professores e às disciplinas, e 16,97% de reclamações, especialmente ao fluxo de informações, ao PPG e à estrutura curricular, e as sugestões referentes à estrutura curricular e às disciplinas. E aí, no campo qualitativo, elas estão muito relacionadas uma à outra. E ao mesmo tempo que são reclamações, ocorrem sugestões no mesmo comentário. Então, apresentando um pouquinho mais especificamente, né, como são essas análises, as questões relativas à infraestrutura, elas falam mais sobre a infraestrutura física, né, da universidade, mas no período do ensino remoto, esses comentários se concentraram na infraestrutura tecnológica e na dificuldade de utilização das bibliotecas. E aí também a gente observa uma mudança no sentido dos comentários. As bibliotecas também recebiam bastante sugestões e reclamações, mas num sentido diferente. As questões relativas à universidade são o segundo bloco em número de comentários, correspondendo a 15,46%, com elogios à universidade, aos esforços de todos, né, para um bom andamento do ano letivo, em frente ao cenário atual, e as reclamações e sugestões, elas se referem mais especificamente às questões estudantis. As questões relativas à avaliação, que são o instrumento de avaliação, ele foi reconhecido como um importante elo entre o discente e a universidade. O discente, ele se sente pertencente e de certa forma, construtor dessas questões. E a sugestão fica na questão da autoavaliação, na adequação dessa questão, pois muitos não se sentem à vontade para responder qual a importância dos seus trabalhos, das suas teses e dissertações para o PPG. Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês como funciona cada bloco e cada categoria, né? Como são divididos esses blocos e essas categorias. O bloco do programa, que é o bloco em vermelho, ele corresponde às categorias da coordenação do programa, disciplina, orientação, professores, equipe técnica, programa referente à estrutura curricular, o programa como um todo e o fluxo de informações do programa. Então, ele recebe desses 595 comentários, ele recebeu 407 comentários, né? Desses principalmente destinados a elogios à disciplina, aos professores e ao programa, né? Enquanto ao fluxo de informações, há um grande número, e um número que acontece frequentemente, inclusive nas outras avaliações, de reclamações. No bloco da infraestrutura, então, são analisadas as categorias da infraestrutura física, infraestrutura tecnológica e biblioteca. E aí nós podemos observar a modificação desse cenário também, porque não temos comentários elogiosos à infraestrutura e o número de comentários também em queda, mas a gente... isso se relaciona muito à utilização dos espaços físicos da universidade. O bloco da universidade, as categorias que se referem a ele são a interação com a sociedade, interferência do cenário político-econômico, a pesquisa, política de bolsa, questões estudantis, relação entre os sujeitos e a universidade. E a avaliação, onde corresponde às categorias de autoavaliação e instrumento de avaliação, sendo esses, referente ao instrumento de avaliação, recebem 12 comentários de sugestão. Então, agora nós vamos passar, então, para o campo aberto, a parte mais qualitativa dos comentários. Então, os pontos positivos recorrentes no campo aberto, em relação aos anteriores, se observou uma significativa melhoria nos comentários elogiosos referentes à universidade, aos professores e aos orientadores, bem como a conduta dos PPGs no quesito de compreensão e apoio aos discentes, e o que também se refere ao comentário aqui abaixo, enquanto a conduta, né, das pessoas, do tratamento dessa relação entre os sujeitos,
que foram comentários mais amenos, foram uma série de comentários bem menores do que nos anos anteriores, para não dizer quase inexistentes, que traziam muitos comentários de relatos de racismo, machismo, LGBTQI-fobia e outras formas de opressão. Também se identificou uma diminuição no comentário referente à infraestrutura física, né, devido à não utilização desses espaços. E também, dentro dos comentários elogiosos, são referentes à oportunidade do ERI, desse espaço que oportunizou o estudante de outras universidades participarem de disciplinas e cursos livres da URGS. Então, os pontos do comentário, então, os pontos de sugestão, né, dos comentários que mais aparecem são uma constante reclamação sobre o fluxo de informação. Esse comentário já é recorrente nos demais anos e também se sugestiona e se reclama, é uma linha muito tênue, na necessidade de investir em recursos humanos. Então, se reconhece que a falta de recursos humanos atrapalha no fluxo de comunicação dos discentes, o que acaba muitas vezes prejudicando o andamento acadêmico dos alunos, né? E eles também sugestionam mais divulgação de cursos, palestras sobre metodologia científica e de resoluções, editais e fomento e recursos para publicação, participação em evento e oportunidades de internacionalização. Também sugestionam mais atividades relacionadas ao campo da saúde mental para todos os discentes. Uma atualização contínua dos sites, a gente vê mais um reflexo no fluxo de informações e a padronização dos processos de atendimentos e dúvidas para os alunos. Então, a gente pode observar que o fluxo da informação ele é bastante reclamatório e sugestionável. E da relação com o ERI, né, a necessidade de reconsiderar os prazos, como a elaboração dos trabalhos finais e tempo de conclusão do curso, porque está muito ligado ao comentário posterior, que é o acesso às bibliotecas, né? Ao passo que anteriormente, nos outros questionários, a reclamação era da falta de exemplares, falta de conservação, né? A distribuição entre as bibliotecas de determinados exemplares, por exemplo, só haver um livro na biblioteca central e nas outras bibliotecas setoriais não haver. Então, agora, a dificuldade é de acesso. Eles sugestionam que haja, então, uma organização de acesso tanto às bibliotecas como aos laboratórios, porque isso afetou o desenvolvimento de muitas pesquisas. E eles reconhecem também que, apesar do esforço dos PPGs e dos professores para a adaptação do ensino remoto, ainda é preciso um equilíbrio entre as aulas síncronas e assíncronas, pois muitas aulas ocupam todo um turno e acabam retardando, né, dificultando o processo de aprendizagem, né, devido ao grande tempo em frente ao computador. A questão da atenção, a compreensão acaba dificultando muito. E há o interesse também de que algumas atividades sejam mantidas no retorno ao ensino presencial, sejam mantidas no remoto. Porque anteriormente era uma das reclamações que apareciam, eram que os alunos que não conseguem ter dedicação exclusiva não conseguiam cursar determinadas atividades ou determinadas disciplinas que eram importantes para o desenvolvimento das suas pesquisas. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos. Obrigada pela atenção